E aí, tudo bem, meninas? Tudo bem? Tudo bem? Bem, a gente hoje está aqui mais uma vez, na ONG Atos e Atitudes, pelo projeto Conversas de Mulher, nesse mês super especial que é o mês da mulher, né? A gente está fazendo uma série de lives para ajudar você, trazendo conhecimento libertador, esclarecimento, trazendo sempre pautas que vão poder ajudar todas essas mulheres que nos ouvem, e homens também, e pessoas que talvez não passem por essas situações, mas que possam adquirir conhecimento aqui com a gente, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Então, vou apresentar as meninas aí. Convide as amigas, os amigos, convide pessoas que você entende que vão ser beneficiadas por essa live, né? Mães, filhos, amigos, pessoas que trabalham nessa área. Vai convidando todo mundo aí para a gente fazer uma live bem bacana. Bem, hoje a gente tem aqui, o nosso tema é pessoas com deficiência. A gente trouxe a Ana Lúcia, que é mãe do Christian, né? Uma pessoa com deficiência, e trouxemos a Tayane Dantas, a doutora Tayane Dantas, que é terapeuta ocupacional, trabalha nessa área aí já há 10 anos, não é isso, Tayane? E vai estar ajudando a gente aqui hoje. Eu entendo que a gente, para começar, a gente primeiro precisa definir, né? Quando a gente começa a falar de um assunto assim, eu não sou da área, né? Vocês são da área, eu sou intermediária, mas eu procurei alguma coisa, a definição é a pessoa com deficiência, ela tem impedimentos a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Né? São pessoas que têm esse tipo de dificuldade. E a gente hoje vai estar falando sobre inclusão, que é super importante, eu entendo. Vamos falar sobre a rede, dos benefícios, a família nesse contexto todo, né? A live não é muito grande, mas a gente vai tentar abordar alguns temas interessantes. E você, como mãe, Ana, e Tayane, como profissional, pode estar referindo aquilo que vocês entendem que seja benéfico para o nosso público saber, ok? Então, vamos começar com você, Ana. Você é mãe do Christian, ele é uma pessoa com deficiência. Para a gente começar a entender melhor isso, como é que você conseguiu lidar com essa situação quando você começou a perceber, ou como você entendeu que tinha um filho com deficiência, com algum tipo de deficiência? Como é que foi isso para você, para a gente dar um start aí, para a gente começar a entender como é que funciona um pouquinho esse mundo, né? Vamos lá, Ana Lúcia. Pode se apresentar, pode falar. Eu sou a Ana Lúcia, do Christian, mãe do Christian. Boa noite. Seu som está falhando um pouquinho. Tá. Estou muito feliz. Melhorou? Melhorou? Vai falando. Feliz de estar aqui, né? Porque é um tema que é muito bom a gente falar, porque as pessoas, tanto as que estão nesse mundo, vivendo isso ou não, elas precisam ter conhecimento. Quanto mais conhecimento vai nos ajudar e vai ajudar os deficientes, né? Esclarecer. Então, no primeiro momento, quando eu tive Christian com 8 meses, né? Meio molinho, com algumas dificuldades, vamos procurar um profissional, vamos ver a luta, né? Essa é a nossa visão. Tivemos bastante recursos, né? Assim, terapeutas, pessoas que nos ajudaram, mas a participação, não para nossa glória, né? Foi muito de nós mesmos, de poder recuperar ele também, sabe? O deficiente, nesse momento, ele precisa também, ele mesmo se conhecer e ser ajudado, assim, não nos prendemos. Hoje mesmo eu falava com uma pessoa que está com o netinho, com dificuldade, porque estão segurando muito a criança. Então, quando ela é reprimida ali, naquele lugar, com muito zelo, muito cuidado, ela também sofre dificuldade. E com o Christian, a gente procurou adaptar nossas rotinas, buscar atendimento, ouvir terapeutas, né? Buscar mesmo terapia sem cessar. E até hoje ele faz algumas terapias, né? Hoje já tem uma nova visão de crescimento como um adulto que ele é. Hoje ele já tem 23 anos. E a luta continua.
Mas a palavra inclusão, desde o momento que você tem esse diagnóstico de deficiência, você começa a viver, né? A lei da inclusão é de 2015, o Christian nasceu em 1999. Então, muitas coisas a gente ganhou depois. A gente ganha direitos, né? Mas a gente vai buscando que esses direitos, todo dia você tem que mostrar que esses direitos estão ali, né? E é uma busca ainda adaptável, com muita falha, mas com muito ganho. Mas no início, assim, qual foi o seu sentimento em ter que... Você já tinha um filho mais velho, não é isso? E você teve que entrar num mundo desconhecido. Porque a gente que está de fora, para a gente, é um mundo desconhecido, né? Sim. Como é que foi o seu sentimento? Qual foi a sua primeira reação? E qual foi o caminho que você buscou? Foi um pediatra, né, que nos indicou estimulação precoce, onde ele começou na BBR com 8 meses, e ali várias terapias, fono, psicomotricidade, estimulação precoce mesmo, que era um tipo já de linguagem, né? E nosso sentimento foi de buscar solução. Algo ia ser melhorado. Algo ia ser... É um caminho que você dá para quem ouve nessa hora. Buscar soluções. Sim, sem pestanejar, sem dúvidas, com esperança, com alegria, incessante, buscando conhecimento, perguntando aos terapeutas, né? Trocas com mães, isso é muito importante, troca de vivências, né? Ter um grupo de mães para trocar experiências, isso foi muito importante até hoje. E qual é o CID do Christian? CID é a classificação internacional da doença, né? E qual é o diagnóstico, assim, se é que existe um diagnóstico? Né? Sim, é deficiência intelectual, porque antes ele tinha deficiência física, assim, não dada como deficiência, né? Ele tinha dificuldade, atraso, né? Atraso psicomotor, de tônus, né? A pele era flácida, o pescoço não era muito rígido. Então, isso foi ganhando com a fisioterapia. E aí teve atraso no engatinhar, no andar. Ele engatinhou quando ele tinha 1 ano, ele andou quando ele tinha 2 anos e 6 meses, né? Começou a andar. Ele falou com quase 6 anos. Sim, entendi. Agora vamos passar para a doutora Tayane, que é terapeuta ocupacional. Esse início, Tayane, esse caminho que a Ana buscou, é o caminho correto quando os pais começam a perceber, vamos falar agora aqui de crianças ainda, bebês ainda, porque eu entendo que deve existir muita dúvida quando a mãe começa a ter que lidar com essa nova realidade. E qual é o momento que ela precisa procurar? O que ela precisa perceber? Nos ajude aí, por favor, se apresente. Boa noite, né? Como já foi apresentado aí, sou Tayane, terapeuta ocupacional. Então, né, temos vários tipos de deficiência, tem algumas que são mais claras, né? Você olha e você identifica que tem uma deficiência e outras que não. Você não identifica ao olhar, né? A gente tem as deficiências sensoriais, que são as deficiências visuais, auditivas, que nem sempre a gente percebe só de olhar. Tem as pessoas ostomizadas, que também são classificadas como, né, como pessoas com deficiência, e que também a gente não vai identificar só olhando. Tem as deficiências intelectuais, como a Ana falou, que também nem sempre é tão claro ao nascimento, nem sempre a gente identifica de cara. E tem as deficiências múltiplas, que é a combinação dessas deficiências, né? Então, tem uma deficiência física associada a uma deficiência sensorial, a uma deficiência intelectual. E, assim, algumas deficiências são diagnosticadas ao nascimento, né? Então, a paralisia cerebral são mais claras, são visualmente a gente consegue identificar, e outras nem tanto. E é importante que esse diagnóstico seja precoce. Então, como a Ana falou, quando a família começa a perceber algum sinal de alerta, algum atraso, o ideal era que nas consultas de pré-natal não, né? Do pediatra rotineira, isso pudesse ser identificado pelos marcos do desenvolvimento.
Então é importante que as famílias identifiquem, atrasou para sentar, atrasou para o pescoço ficar durinho, atrasou para falar. São questões que vão indicando ali que pode ter sim algum comprometimento nesse desenvolvimento. Então, procurar ajuda, né? Procurar pediatra, neuro, psiquiatra, procurar profissionais que vão ajudar nesse diagnóstico. Mas uma coisa importante de falar é que nem sempre precisa ter um diagnóstico para começar uma intervenção, né? Então, às vezes, essas crianças vão demorar um pouco mais para fechar um diagnóstico. Como a Ana falou, começa a perceber que tem esse tônus mais molinho, no caso do Christian. Tem algumas características, mas que nem sempre vai fechar esse diagnóstico rápido. Mas já é possível ver um comprometimento, um atraso na aquisição dos marcos, que são andar, falar, enfim. E aí, tendo um atraso, a gente pode começar a intervenção para ontem. Terapia ocupacional, físio, fono. As intervenções são necessárias, né? Nem todo mundo precisa de tudo, mas aí o profissional vai sinalizando, e foi o que a Ana falou um pouquinho aí, né? Como as terapias auxiliam nesse processo e a importância dessa intervenção ser precoce. E a importância da família, né? Tá engajada nesse processo e ser bem orientada. A Ana falou como o grupo de mães, né? E aí eu vou ampliar para grupo de familiares, é importante nesse início, porque as famílias às vezes acham caminhos também, né? Porque a gente sabe que na rede pública o acesso nem sempre é tão fácil, né? Porque são uma demanda muito grande. E que os pais vão achando caminhos, vão se organizando fora da rede também, criando outras possibilidades, criando atividades externas, se ajudando, criando uma rede. Então, isso é importante no processo também, né? No início, muitas famílias vivem o luto, né, do filho idealizado nesse processo. Então, ter outras pessoas juntas que passaram por isso também auxilia, além da ajuda profissional, né? Então, você falou aí uma coisa muito importante, já que você tocou, a família. Né? Como a família pode buscar ajuda. Você já falou, né? Criando uma rede de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas necessidades, e a família dentro de casa. Né? Eu acho que isso é importante a gente estar falando aqui, porque eu já vi algumas reportagens que quando o casal ele descobre que tem um filho, né, uma pessoa com deficiência, acontecem muitas separações. Muitas das vezes essa mãe ela fica só, ela vai criar esse filho sozinha. Isso é uma realidade, a Karine pode me falar, e a Ana também. Vocês que vivem isso tudo aí, é uma verdade? É muito comum, né? A gente vê muitas mães ou não necessariamente separam, mas a gente vê que acabam assumindo um pouco mais esse cuidado, levando na terapia, assumindo um pouco mais essa responsabilidade. Por isso é importante trazer a família como um todo, né, para o tratamento, porque a gente tende a quem está ali na frente, né, no dia a dia, ser as mães, na maioria das vezes, que não era para ser uma realidade, mas a gente sabe que é. E os pais acabam ficando mais distantes desse cuidado, desse tratamento. Então é importante convocar os pais para participarem, e não só o pai, né, os avós, porque às vezes quem está mais com a criança é avô, tio, todo mundo, assim, todo mundo precisa estar envolvido na medida do possível aí nos cuidados e na estimulação e na inclusão, né, em aprender aí a não ser capacitista, que é essa palavra que a gente tem ouvido nova aí, né? De entender que eles têm potenciais e que não é ser deficiente não é pejorativo. A gente não deve usar isso de forma pejorativa. Eles têm suas potencialidades, suas dificuldades. Tem uma pergunta aí que um ouvinte nossa ela fez uma pergunta. O que fazer quando os pais não aceitam essa nova realidade? Como é que deve agir tanto você, Ana, quanto você, Tayane? Qual a dica que vocês dariam aí, pela experiência de vocês? Os pais têm um filho assim e eles não conseguem aceitar isso, tem uma dificuldade. Eu acho que isso é um número bem... Eu acho que de primeira mão, né, muitos não aceitar. Está ouvindo melhor? Agora, quando você
fica mais perto de Tá. melhor. Como a Taine falou, é um período de luto, né? É uma primeira reação, né? E, na grande maioria, esse não aceite não se muda, né? Voltando à pergunta anterior, de mães, né, mulheres que tomam isso como uma responsabilidade, muitos pais mesmo não suportam, não aguentam, não é nem que não estão presentes, não só nas consultas, mas na vida dessa pessoa com deficiência. Eu já 23 anos, né? E a gente vê muito isso, muito mesmo. As mães que levam à frente, e alguns casos, os avós, sim, mas é uma minoria mais assim por conta de trabalho, né, das mães, mas as mães que estão à frente. Umas porque os pais trabalham, né? Claro que a rede de apoio, como é meu caso, meu marido sempre me apoiou com outro tipo de suporte, né? Não podendo estar nos lugares, mas eu vejo que em grande parte as mulheres têm sido solo nessa luta, né? Então, eu Mas esse não aceite não se prolonga. Eu acho que é muito pouco. Eu já vi alguns casos, mas com o passar do tempo, logo ela se estabelece. Até conseguir absorver, administrar essa história inesperada, né? É um novo, né? Algo que muitas das vezes alguns têm de saber como lidar no dia. Muitos diagnósticos é difícil se adaptar, né? Lidar, né? No dia a dia, mas é possível. Eu sempre creio que é possível. Né? Para Deus nada é impossível. É verdade. Então, o que a gente percebe para fechar essa história da família, de tudo que envolve isso, é preciso uma força-tarefa, né? Primeiro, para conhecer o que está acontecendo, para ter esse conhecimento, e depois se unir em torno dessa causa. Eu entendo que precisa de uma grande força-tarefa, de conscientização e depois de ação, porque vai precisar da ajuda de todas as pessoas. Bem, agora eu queria entrar num assunto certamente é o principal aqui da nossa pauta, que quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente pensa logo em inclusão social, sim ou não? Vocês dois aí. A gente pensa muito em inclusão, como incluir essas pessoas, né, na sociedade. Eu entendo que essa inclusão, ela passa por uma inclusão escolar, né, incluir essas crianças, essas pessoas na escola e também no mercado de trabalho. E eu vi uma frase muito interessante de um pesquisador, o Romeu Kazumi, ele falou assim, que a inclusão social é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir. Olha que legal, achei legal essa frase desse pesquisador Romeu. É que a sociedade precisa procurar se adaptar, né, para poder incluir essas pessoas. E essas pessoas também precisam se preparar para assumir os seus papéis. Vocês concordam com isso? Como é que vocês veem essa inclusão? Quais são as dificuldades, Ana e Daiane? Pode falar, Daiane. Pode falar. Daiane primeiro, Como a Ana falou, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é recente ainda, né? Se a gente pensar, de 2015, e entrou em vigor em 2016, é recente, mas ele garante, né, alguns direitos para as pessoas com deficiência, mas ainda, acho que a Ana vai conseguir falar até melhor do que eu, ainda tem muitas barreiras, né, para fazer valer os direitos da pessoa com deficiência. O processo de inclusão na escola mesmo, né, assim, de capacitação dos profissionais para estarem ali recebendo, o professor, o apoio especializado na escola, ou o mediador, que são profissionais que são importantes de estar ali nesse contexto escolar, pensando aí na inclusão a partir da questão escolar, e que nem sempre é possível, nem sempre é viabilizado para esses alunos. E sim, como se falou antes, aí a questão de que o mundo precisa ser inclusivo, né? Não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar. O mundo precisa ser inclusivo, um banheiro precisa receber uma pessoa
cadeirante precisa receber uma pessoa com deficiência visual, com deficiência múltipla, os ambientes precisam estar preparados para isso, e a gente ainda tem muitas barreiras nesse sentido também, né? Assim, Muito chegar em boa a sua ambientes. colocação, Thaís. Muito boa, né? Que o mundo precisa se adaptar para incluí-los, e não o contrário. Pode continuar. Eu acho que era um pouco isso, né? E aí, com a chegada da lei, tem a garantia de espaço no mercado de trabalho, ampliando essa inserção da pessoa com deficiência na sociedade, mas a gente ainda tem muitas barreiras para conseguir chegar lá, né? Mas você entende que houve um avanço? Como é que é essa Sim, visão? Um avanço grande, médio, médio e forte? estamos caminhando, né? Estamos caminhando. A existência das leis já ajudam significativamente, né? Porque em alguns momentos vai na marra, mas acho que a Ana aí que está mais próxima, né, consegue dizer que muita coisa para ser garantida ainda precisa ser muito na marra. Algumas coisas precisam ser por via judicial, precisa ter um esforço maior de algo que já é garantido por lei, que nem sempre é tão fácil assim de ter acesso, como por exemplo na escola, né? A garantia aí de um mediador, quando necessário, para crianças ter alguém ali de suporte ou esse profissional de apoio especializado, que nem sempre tem. E aí as famílias precisam brigar, precisam se mobilizar. E aí que eu digo que essa rede familiar é importante, porque eles vão se organizando sabendo onde que tem que ir, onde que briga, e se mobilizam para conseguir, de certa forma, garantir, né, algo que já é garantido para eles por lei. Essa frase dessa pessoa é realmente isso, né? Temos uma convidada que quer participar, que é a TO também, Lu, e ela pediu para participar. Eu vou deixar você dar uma palhinha aqui para a gente também, depois da Ana, falando. Depois eu te dou uma palhinha, tá, Lu? Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, essa adaptação, né, com a inclusão em lei é a garantia, mas a conquista é com a luta, com a busca, porque adaptar o mundo, né, o trabalho, a escola, adaptável, não só o mediador, mas o conteúdo, né, as ferramentas de ser usado. Quando depois das terapias, a primeira luta foi a escola, quando eu tive, foi muita dificuldade. Desde profissionais falar, eu não vou ensinar nem o A a ele, porque ele não vai conseguir. E eu falei, se você ensinar só o A e ele conseguir, você já ia estar feliz. Mas alguém vir para você e fala, ele vai escrever o nome dele todo porque eu vou te ajudar. E aí o Cristo avançou com essa pessoa, né? Então tem que ter o amor também. Não é, elas duas tinham a mesma técnica como professora, mas uma queria muito, né? Então, no mundo todo, essa luta, né, de técnicas, de pessoas querendo, um envolvimento. E a frase que define que esse rapaz escreveu é isso aí: o mundo que tem que se adaptar, Sim. porque ainda falta, ainda é uma luta muito grande. Deixa eu só pedir uma coisinha para vocês. Quem não estiver falando, fechar o microfone, só abrir o microfone na hora de falar. Vamos lá, Lu, seja bem-vinda. Lu é terapeuta ocupacional, amiga da doutora Tayane, doutora Lu, doutora Tayane, né? Estudaram juntas na mesma faculdade. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A sua palavra agora é que você puder nos ajudar, as pessoas que estão ouvindo. Sim, claro. Ok? Eu vou falar brevemente. Boa noite a todos. Meu nome é Lucilene Macedo. Eu sou mãe de uma criança linda com síndrome de Down. Só um minutinho, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Olha que coisa bacana. Pois é. E eu fiquei assim super emocionada quando eu vi, né, a chamada da live. E eu tô na rua, tô dentro do carro, indo pra academia, então eu vou falar super breve, porque realmente eu tô na rua. E eu queria muito participar, se eu soubesse um pouco antes, de repente eu teria mesmo me convidado, porque eu acho assim, que eu tenho muitos relatos enquanto mãe de criança especial, e de terapeuta ocupacional também, uma profissional. Então eu vou falar primeiro enquanto mãe. Foi muito difícil para mim o diagnóstico, foi difícil. A Tayane sabe disso. Eu descobri que eu estava grávida no 4º período de terapia ocupacional.
Então, assim, eu não soube o diagnóstico durante a gestação, eu só soube depois que a Bela nasceu. Ela não tinha todas as características, né? Então, eu mesmo não reconheci. Ela tinha, assim, os olhinhos puxadinhos, com o epicanto acentuado, conforme disse a cardiologista. Eu tive um baque quando eu soube, foi muito difícil, porque, assim, os médicos não estão preparados para dar um diagnóstico. Eles falam, assim, como se a mãe fosse naturalmente normal, sabe? Como se a gente esperasse, como se a gente já estivesse pronta para aquilo e a gente não está. E foi muito difícil para mim. Eu mesma fiz o cariótipo 2 vezes para ter certeza que a Bela tinha síndrome de Down. Não por não ter aceito, mas pelo susto da situação, porque assim, eu, enquanto mãe, fiquei com medo. A gente fica com medo do mundo, porque não vem com bula, né? A gente não fica nem com medo da criança se ela vai responder aos estímulos. A gente fica com medo de como o mundo vai tratar essa criança. E aí a gente vê falas, né, da parte profissional e da parte de quem é totalmente leigo. E são coisas que às vezes nos ferem. Eu disse assim para mim mesma, que um dia eu vou fazer um artigo, já vou deixando aqui para todos saberem disso, porque uma coisa que me deixava extremamente triste era quando tratavam a criança o Down. O Down. Não, a gente é mãe, a gente idealiza um nome, a gente escolhe esse nome, a gente vivencia a situação e de repente a gente vê um profissional da área da saúde falando o Down. E às vezes esse próprio profissional não sabe o nome dessa criança. E isso me deixava muito chateada. Então, assim, foi difícil. Eu mesma não saí falando para todo mundo, né? A Tayane sabe disso, mas eu sei que eu recebi muito carinho dela, o apoio dela. Ela foi muitas vezes na minha casa, porque eu acho que ela percebeu que eu estava vivenciando esse luto. Mas o luto, ele tem que ter um período. Ele não pode perdurar. Eu falo isso com os pais. O luto, ele precisa ter um período, ele não pode perdurar. E às vezes ele perdura por muito tempo. Então o que tem que acontecer? Uma intervenção. Essa mãe precisa também de um acompanhamento psicológico, porque ela não está dando conta de digerir o que chegou para ela de novidade. Então ela precisa desse apoio. Essa aceitação da família é primordial. Às vezes um pai não aceita, não, ele não precisa de fono, não, ela não precisa. E isso vai criando uma luta maior, porque não tem aquela rede de apoio familiar que é necessário. E enquanto profissional, eu sempre falo para os pais, precisamos de ter harmonia no lar, para que tudo flua. Porque assim, uma criança que chega para mim, que tem uma rotina e todos os dias faz a mesma coisa e está desorganizada, às vezes foi uma fala, uma coisa que ela ouviu durante um atrito, uma discussão, que acontece às vezes, né? Mas o que eu peço, converse longe da presença da criança. A criança não precisa presenciar tudo, né? A gente não sabe o quanto essa criança vai internalizar o que ela está ouvindo. E isso desorganiza totalmente. A gente pergunta, aconteceu alguma coisa diferente? Não, a rotina foi a mesma. Mas essa criança ouviu alguma coisa durante o dia que desorganizou e a gente, enquanto terapeuta ocupacional, percebe isso. Agora sim, enquanto a inclusão escolar, eu tive muita dificuldade no início, porque a Isabela estudava numa escola particular. A direção da escola me chamou e disse, Lucilene, nós não temos como acolher a sua filha na escola, porque nós não temos suporte financeiro para colocar uma mediação só para ela nesse momento. Eu fiquei muito entristecida com isso. Aí me disseram assim, Lucilene, a rede pública está assim, maravilhosa, voltada para, né, mais especializada, com um programa melhor. Eu também penso que isso vai de escola para escola, porque o meu mestrado foi junto com professores e eu ouvi muitas falas. O que eu aprendi? Eu aprendi que os professores
não estão preparados. O governo ele disponibiliza de um mini curso que não é suficiente. Se o professor for um bom profissional, se interesse pela causa, ele vai estudar, ele vai pesquisar por conta própria. Se a escola tiver um apoio da direção, essa escola vai adaptar esse material para a criança de acordo com a necessidade dela. Vai ter um novo olhar. A escola precisa estar coesa, junto com a inclusão, querendo abraçar a causa. Não assim falar, chega uma criança com autismo, nós não temos vagas, sabendo que existe uma vaga nessa escola. Então, assim, eu passei a Bela do particular para o público e depois eu tirei a Bela do público para o particular. De novo. E eu vou dizer isso, e eu vou dizer mais, uma coisa que eu fiz por minha própria conta e risco. A minha filha tem 11 anos hoje, vai fazer 12 domingo. Ela é muito esperta, navega na internet. Ela faz muitas coisas, mas ela está começando a aprender a ler agora, nesse momento. E a escola pública, ela tem uma coisa que nós conhecemos, que é a aprovação automática. Então, a Bela estava indo, sendo aprovada, sem estar lendo. Isso me preocupava muito. Então, o ano que vem, ela teria que ir para uma 5ª série, né? E ir para uma escola grande, o que me preocupava mais ainda. O que eu fiz? Eu tirei a Bela do público, coloquei no particular, conversei com a escola, conversei com a direção, eu fiz uma carta com o próprio punho, assinei, e a Bela retroagiu. Ela voltou tudo de novo, e o material dela está todo adaptado. E a escola está abraçando a causa da Bela, e a Bela está quase lendo. Mas assim, aí as pessoas me perguntam, Lucilene, quando que ela vai terminar? Eu não estou preocupada quando ela vai terminar, estou preocupada como ela vai terminar. Entende? E a inclusão dela também, né? Exatamente. Então, assim, é mais importante. Exato. De tudo, eu entendo isso, né? Incluí-la. Sim, eu não estou preocupada com quanto tempo que ela vai terminar. Não, eu quero que ela aprenda, que ela saia de lá sabendo ler, escrever, como a dela vai terminar. Então, assim, hoje eu converso com muitas mães que eu vejo que tem muitas questões escolares. Eu falo, Lucilene, fiz dessa forma. Não estou dizendo que é para fazer também. Você vai estar passando a sua experiência. O que a gente está fazendo aqui hoje, Lu, é trazendo mães como você, como a Ana, que possam estar agregando essa visão de mãe, né, que em loco, né, a profissional, como profissional e como mãe, para que possa estar ajudando. Então, eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. A gente pode fazer outras, né? Sim, pode me convidar. Que eu vou lembrar de você. Com prazer. Agora, desculpa eu estar falando rápido, porque eu estou numa rua deserta. Tranquilo, vai lá. Eu te agradeço muito. Obrigada pela participação. Mas olha, eu estou muito feliz. Quem quiser tirar dúvidas, quiser conversar, pode me procurar. Quando tiver novas lives, pode me convidar. Legal. É um prazer em participar. Muito obrigada. Manda um beijo para ela. Mando sim. Nossa, um beijo para vocês. Tchau, obrigada. Obrigada a você pela participação. Obrigada. Bem, muito legal a participação da Lu, né? Conheci a Lu quando a Isabelinha nasceu e ela foi lá em casa. E ela é muito linda, né? Muito esperta, né? Tayane pode falar melhor dela. E muito legal essa coisa da inclusão, né? O que eu percebi aqui? Não sei se vocês perceberam, Tayane e Ana. A própria mãe foi buscando alternativas, né? Como vocês falaram. Como a Ana falou, e a Tayane também. É interessante a mãe propriamente buscar um conhecimento e buscar caminhos, ver aquilo que funciona, né? Porque cada ser humano é único, eles são singulares, procurar caminhos, né? Eu achei muito legal isso. O que você achou, Tayane? Sim. Reforçando o que eu tinha dito, né? Na verdade, o ideal é que a gente tivesse isso já muito bem desenhado, delimitado, e que ninguém precisasse ficar correndo tanto atrás para acessar o que já deveriam acessar. Mas sim, a rede faz toda a diferença, né? Essa rede de suporte, para conseguir
acessar e identificar o que de fato funciona para o seu filho, porque é isso, né? As pessoas com deficiência não são todas iguais, longe disso. Cada uma tem suas particularidades, né? Então, enfim, é isso. É uma coisa que eu queria falar agora também, que a gente, quando ouve muito falar do assunto, são os benefícios, né? A pessoa com deficiência, ela tem alguns benefícios, algumas leis que beneficiam, como a isenção de imposto de renda, o transporte gratuito, não é isso? Meia entrada em cinemas. Então, existem algumas leis que é importante que as pessoas saibam, né? As pessoas que vivem isso, vivenciam. Tem o BPC, é isso, que é o benefício de prestação continuada para as pessoas que não têm uma renda, né? Me fala um pouquinho disso, se alguma de vocês podem me falar e para esclarecer o público aí, quem pode falar? Dentro Vou deixar ela desses falar, que eu não benefícios, tenho tanta propriedade, não. Vou deixar ela falar. os benefícios quanto à parte financeira, a renda per capita da família tem que ser muito pequena, né? É um cálculo que é feito e de acordo com a quantidade de pessoas que residem e um valor que tem que ser em média, né, para poder ter esse direito. É uma tem família que está em estado de vulnerabilidade financeira, né? Sim, o valor é bem... E tem a gratuidade, né, nos transportes, aqueles que não andam sozinhos, né, eles têm direito com acompanhante, o acompanhante, né? Também. O acompanhante também não paga passagem, né? São quase 10 passagens por dia de cada metrô, trem, ônibus. Isso é bem deliberado. Tem que fazer uma renovação de tempos em tempos, que eles nos pedem, né? E essa acessibilidade nos cinemas não é toda a rede, né? Não, nem toda a rede aceita. Se não me engano, só algumas, não vou falar o nome, né? E aí o acompanhante paga gratuito e eles pagam meia entrada. Deveria até ser o contrário, a gente não entende. O acompanhante é gratuito e eles pagam meio. Aí eles pagam meio. Tem também teatro, né? Tudo quanto é tipo de show, assim. Alguns delimitados a quantidade, né? Porque tem uma quantidade, aí é de acordo com cada um. A gente já teve gratuidade, assim, benefício até dentro de restaurante. O dono do restaurante percebeu, foi muito gentil, nos levou uma sobremesa e deu a gratuidade das refeições. E assim, alguns restaurantes tinham essa prática, restaurantes grandes, mas parece que agora não tem mais. Mas tem que ser agendado, alguma coisa assim, entendeu? Então existem alguns benefícios, né? Sim, sim. Isso é bem interessante das pessoas saberem. Quer falar alguma coisa, Tânia? É que tem também a isenção de imposto para compra de carro. Isso é também de acordo com a deficiência, né? Tem que ser de acordo com o atestado do médico, a avaliação de alguém da concessionária, e tem um processo, mas tem essa trâmite, possibilidade. Né? Trâmite, Então, para quem está nos assistindo, existe uma série de benefícios que a gente pode procurar, né, nas redes sociais. Sim. Tem muita coisa que já beneficia a pessoa com deficiente, né? Então, isso é bem bacana a gente falar aqui, para você se aprofundar mais. Aí você pode procurar também nas redes, né? Nas redes de apoio, nas redes de governo, e tem muita coisa boa. Eu procurei algumas coisas aí. Uma coisa interessante que eu pude pesquisar do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, das pessoas com deficiência, que você pode entrar, você pode fazer esse pedido online mesmo, né? O gov.br, ou você procura uma agência, mas hoje em dia as pessoas estão acessando esse aplicativo, né? Que é o gov.br, e ali você já dá entrada. Isso também é bem legal, né? Isso Agora também, quanto ao BPC, tem uma novidade, né? Que se esse deficiente começar a trabalhar, esse benefício é suspenso. Se ele se adaptar ao trabalho, se correr tudo bem, ele continua com o salário. Caso não dê certo nesse serviço,
ele volta a ter o direito do BPC, Ah, entendi. para ele não ficar descoberto financeiramente. E até tem uma rede de cursos, de benefício também para quem cuida de um deficiente, né? Uma profissionalização que possa trabalhar em casa. Existe uma gama de trabalhos, né? De cursos para orientar essa mãe às vezes mais idosa, ou que não tem a dificuldade de ter a renda, né? E ela tem sido bem ajudado quanto a isso. E então, existe, nesses atendimentos, existe esse atendimento psicológico dos pais na rede? Isso é uma realidade? Não, não. Nós só tivemos esse atendimento uma época. Uma época tivemos que a gente sente muito falta. Chamava Cuidando de Quem Cuida. Porque realmente a gente precisa. Era a rede municipal? Municipal, é. Rede É municipal. importante. Eu entendo que o Estado, né, no geral, o município, o federal, em todos os níveis, deveria ter um olhar mais cuidadoso para quem cuida. Sim. E a rede poderia se fortalecer mais, aqui na opinião de fora, né? Eu entendo que a rede precisaria ter um olhar mais atento para quem cuida. Né? Eu entendo que vocês se cuidam entre vocês. Vocês procuram um grupo, né, para se fortalecer. Eu percebo muito isso, porque eu também morei perto de uma pessoa que tinha um filho com deficiência, e eu percebia que ela tinha uma rede assim, de mães, né, que se reuniam para se fortalecer. Mas eu entendo que o governo deveria ter um investimento mais forte em relação a isso. Que é muito necessário, né? Porque eu entendo que é uma exaustão. Não tenho uma psicóloga aqui, mas eu entendo que é uma exaustão emocional e física. Então, é um trabalho físico muito constante. E você é criança de levar para as terapias, e o emocional com tudo que envolve já o nosso dia a dia. Eu entendo que precisaria ter um olhar para isso, né? Lugares, mecanismos que pudessem ofertar isso para essa pessoa que cuida. Né? Durante muito tempo eu não tinha nome, eu era mãe do Christian. E aí, na época que veio essa psicóloga de uma rede pública, durante muitos anos o Christian foi tratado no particular. Mesmo dentro da BBR, ele era particular. E não tinha esse olhar. Então, quando a gente vai falar, é falar do deficiente. O que está acontecendo com o deficiente? O retorno é sempre do deficiente. E essa busca, esse interesse de ouvir quem cuida é muito interessante. Tanto é que eu aprendi a pedir socorro com essa pessoa. Porque a gente tem assim, ninguém pode ficar com o nosso filho. Acho que ninguém vai saber. Né? E aí ela disse, você já perguntou? Você já pediu? Então, desde o momento que você se expressa, a outra pessoa vai arrumar um jeito vai pensar, pelo menos, refletir se eu posso, né? Então, e aí foi interessante. Deixa eu fazer uma diferença aqui, você. Eu convivo com você há muitos anos, e o Christian ainda era novinho. E eu percebo que hoje você está muito mudado em relação ao Christian. Eu entendo que você teve uma evolução assim muito grande de soltá-lo, né? De dar uma independência maior a ele, de acreditar que ele pode tanto que ele pode. A gente conhece o Christian e sabe que ele teve uma evolução. Tayane também pode falar, porque Tayane você foi tia dele, da família da igreja, se não me engano. Então, acredito que todas nós percebemos isso, e eu percebi mais em você como mãe. Eu percebo que você foi aprendendo ao longo do tempo a entender que outras pessoas também podem te ajudar nisso, e que ele vai ficar bem com outras pessoas, e que ele vai ficar bem de outro jeito que não seja o seu jeito também. É uma verdade, sim ou não? Eu entendo, eu percebo isso. Sim, mas sim. Né? A partir daí e você ter essa gama de, muitas das vezes não foi dentro da família, não da casa, né? Mas de amigos. Então, amigos que se propuseram a ficar com ele, a dizer, não liga que eu não vou responder, ele vai ficar bem. E teve isso que você falou, liberar, né? Isso é importante, a mãe aprender a liberar
porque isso vai muito bem para eles, né? E eles crescem A muito, autonomia né? deles. Aí eu percebi um crescimento muito grande. Quando você começou a soltar. O que você É. acha, Tayane? É isso mesmo que acontece? O que você percebe? Com a sua percepção lá com as mães? Então, né, no meu trabalho como terapeuta ocupacional, o meu objetivo com os pacientes é esse, né, que eles tenham maior independência, maior autonomia no dia a dia. Então, é o que a gente busca, mas nem sempre para a família é tão tranquilo favorecer essa autonomia e independência. E às vezes pela praticidade do dia a dia mesmo, né? Às vezes a família acaba fazendo porque vai mais rápido e tudo mais. Mas que é importante, né, para o futuro, seja da criança, do adolescente, né, do adulto, ter autonomia e independência nas atividades dele do dia a dia, sejam de trabalho, de lazer, das atividades de vida diária mesmo, né? Tomar um banho sozinho, comer sozinho, por mais que o comer sozinho não seja o que você idealizou, que seja aquele ideal de comer sozinho, mas comeu sozinho, não precisou de ajuda. Sujou um pouco, cortou meio errado ali, ao seu ver, mas conseguiu executar a atividade. É o que a gente quer, né? Que o paciente tenha o máximo de autonomia e independência aí nas atividades rotineiras. Então, alcançar o mercado de trabalho, conseguir sair sozinho, ter um vínculo social ali, amigos, isso é o que a gente busca mesmo. Bem, a gente está indo já para o final aqui do Tendo Lançado, está muito bacana. Se você quiser fazer alguma pergunta aí, pode fazer. O pessoal está interagindo bastante aí, falando. A live está legal. Eu queria umas considerações finais. Primeiro da Tayane, depois da Tayane como profissional. Tayane já é profissional da área há 10 anos, não é isso, Tayane? Esse ano faz 10 anos. Tayane Dantas, trabalha em 3 lugares, né? Diferentes, tem uma vasta experiência, trabalhou em diversos outros lugares, a rede municipal, se não me engano, a rede federal também. É isso. Não lembro. Uma rede particular, rede de clínica da família, trabalhou na clínica da família também, agora lembrei. Então, a Tayane tem uma experiência muito legal. Então, Tayane, o que você pode dizer para a gente aqui hoje? Diante das suas experiências, como é que você pode dar um fechamento aqui que pudesse ajudar para a gente que está aprendendo e para essas mães que estão ouvindo, diante de toda a sua experiência aí, tá? Acho que assim, fazendo um compilado, né, do que a gente falou hoje, assim, né, a importância da intervenção precoce, né, da estimulação em todos os ambientes, não só no ambiente da terapia, né, no ambiente domiciliar também, porque a gente sabe que a realidade da maior parte das pessoas é conseguir acessar o atendimento uma vez por semana, 2 vezes por semana, 40 minutos, 1 hora, mas a criança, o adolescente, o adulto passa a maior parte do tempo em casa, em outros ambientes, então isso precisa ir para além dali, né, para garantir esse desenvolvimento pleno aí. Então, a questão de procurar ajuda, né? Então, pela rede pública, procurar as clínicas da família para entrar no sistema, ter essa avaliação aí, seja do médico de família, do pediatra, para identificar os sinais de risco para atraso. Não perder tempo, né? A intervenção precoce é preciosa aí, esses primeiros anos. São importantíssimos para o desenvolvimento. Correr atrás de saber sobre os direitos, né? Como a Ana falou, né? Tem como acessar aí na internet, tem como procurar pessoas que são especializadas nisso para saber sobre. Porque quando a gente sabe quais são os nossos direitos, fica mais fácil, né, da gente saber o que dá para correr atrás. Então, o que a Ana falou da questão da inclusão, né, de material adaptado, para além de só mediadores e professores de apoio, material adaptado, ambiente adaptado, né, dependendo do tipo da deficiência. E essa rede de suporte, né? Seja familiar, ou essa rede de suporte comunitária, né? De vizinho, avô, enfim, que faz toda a diferença. Eu acho que é isso. Então, Tayane tem um consultório, Madureira, vai te dar o endereço. Tayane é minha filha. Minha filha mais nova. Ela é terapeuta ocupacional já há 10 anos, muito competente, não é porque eu sou mãe dela, muito capacitada, muito competente. Tayane trabalha em 3 lugares, mas tem o seu consultório próprio e ela vai dizer para vocês onde é. Fala aí, Tayane. Então, eu atendo em Madureira,
no Espaço Tsuru, que fica na Carolina Machado, 550, eu acho o número, fica no Connection. Atendo na Fonocom, que fica em Campo Grande, na Aurélio de Figueiredo, 330. E atendo em Niterói, em Caraí, no Espaço Céu, que fica na Rua João Pessoa, 299. Então tá, essa é uma profissional, se você quiser indicar, perguntar, eu vou deixar a arroba dela aqui no final, já deixei nos contatos. Tayane, eu quero te agradecer muito pela sua ajuda profissional, o seu olhar de quem é profissional, de quem vê de fora, de quem lida com essas demandas todo dia há tanto tempo. E pela profissional e excelência que você você não poderia deixar de estar aqui hoje nessa live. Muito obrigada, tá? Eu acho que, assim, como eu falei lá no início, acho que uma frase que acho que pode ficar no final, assim, acho que vale todo mundo pesquisar sobre também, é sobre capacitismo, né? Que eu acho que a gente tem que ser cada vez menos capacitista, que está muito enraizado, a gente vê como coitado, deficiente, como pobrezinho, como incapaz, e não. Ele só precisa estar num ambiente favorável aí para desenvolver as potencialidades dele. Fica a reflexão aí, né? A gente tem um outro olhar. Aninha, fechando. Primeiro, eu queria agradecer a primeira terapeuta ocupacional, Tayane Tiene também, né? Todo o pessoal do grupo da escolinha foi muito importante na vida do Christian. Eles já sabiam que era capacitismo e não usavam, né? E tá escutando bem? Estou, Tá, né? Tá. E agradecer isso aqui, já agradeci algumas vezes, mas agora em online. Dizer para cada mulher, né, mãe, de um deficiente físico, de início, um jovem, uma criança, que nunca é tempo, né? Como a Tayane falou, a estimulação precoce é necessária, mas em todo tempo a estimulação a um lugar social, a um ambiente para esse jovem, né, se adaptar, se sentir confortável. E mães se juntem, né, façam grupos, troquem ideias, né, criem amizades, isso é muito importante. Eu tenho um versículo, né, que eu escrevi aqui que eu gosto muito, e quando fala de inclusão eu sempre lembro, né? Existe uma porta grande e eficaz, e há muitos adversários, né? A inclusão veio, é uma grande porta, há muitos adversários. Mas também tem um versículo que diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, nós vamos dar conta, há possibilidades, vá com alegria, vá buscando, como a Tayane falou, há espaço, há pessoas muito capacitadas, interessadas, né, em nos ajudar, e isso é muito importante, né? Kátia, esse dia aqui, né, que possa ter também portas abertas, né, dentro do nossos grupos, da gente poder falar claramente das nossas necessidades, né? E que a inclusão social exista, né, realmente. Muitas das vezes a pessoa, por desconhecer, por tato, por exagero de zelo, não te pergunta, não te para, e tenham liberdade de perguntar. Se a gente não souber responder, a gente não vai responder, mas no que a gente puder, né, a gente quer ajuda também, né? Isso aqui foi importante para isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana, também. Ana, eu convivo com a Ana há muitos anos. Ana é uma mulher inspiradora. Ana é sem palavras. Uma mulher que se supera a cada dia, né? Busca esses caminhos, vai aprendendo, vai errando, mas vai aprendendo. A Ana é inspiradora. Então, eu quero agradecer a todos vocês e quero deixar uma frase aqui. A reflexão é da Tayane sobre o capacitismo, para que a gente possa ter um novo olhar, entender que eles podem sim. A fala da Ana também é muito pertinente. Eu quero deixar uma frase: lidar com pessoas com deficiência é um privilégio de conviver com as diferenças. O nosso olhar deve ser de privilégio de poder conviver com essas pessoas, e não o contrário, ok? Então, beijo, a live vai ficar salva sim. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Repassem, pessoas que precisarem ouvir essa live, foi muito legal. Tivemos uma participação especial da Lu, eu vou colocar também depois o arroba dela, da Tayane. E é isso aí, a ONG Atos de Atitude
mais uma vez, prestando um serviço social, prestando um serviço relevante. Ok? Um beijo no coração e até a próxima. Um abraço.